E eu quero chamar nosso painel, o correspondente investigativo da MSNBC, Mark Santia, a correspondente da Casa Branca, Von Gillian, e a ex-policial do NYPD, Gillian Snyder. Mark, explica pra gente o que descobrimos e quais são suas impressões sobre o andamento dessa investigação neste momento. Ana, ouvimos muita coisa. Não esperávamos ouvir tanto assim numa coletiva de imprensa. Muita informação foi divulgada, inclusive, acho que o que você ouviu da governadora Ali, assim como do FBI. Houve um planejamento por trás disso. Eles detalharam o que aconteceu não só no campus, o tiroteio com Charlie Kirk, mas também o que aconteceu antes, nas horas e dias anteriores. Informações de que um membro da família reconheceu e entrou em contato, colaborando com os investigadores. Que os investigadores entrevistaram um familiar de Robinson, que disse que Robinson havia se tornado mais politizado nos últimos anos. O familiar mencionou um incidente recente em que Robinson foi jantar. Isso foi antes do dia do tiroteio, antes de 10 de setembro. E disseram que, em uma conversa com outro membro da família, Robinson mencionou que Charlie Kirk viria ao campus. Eles conversaram sobre por que não gostavam dele. Disseram que ele falou sobre por que não gostava dele sobre os pontos de vista que tinha. O outro membro da família também afirmou que ele estava cheio de ódio, espalhando ódio. O familiar também confirmou o veículo. Os investigadores também conseguiram confirmar tudo isso. Muita informação veio à tona hoje. Sem dúvida nenhuma. E enquanto ouvíamos, Gillian, quero dizer, estávamos correndo para tentar anotar rápido e freneticamente todas as informações da conversa durante jantar com os familiares falando sobre o Kirk nos dias que antecederam o tiroteio. Mensagens no Discord que descobrimos entre o suspeito e um colega de quarto, mencionando um rifle que havia sido deixado cair e balas gravadas, que agora sabemos, estavam entre as evidências recolhidas na cena. Como você vê essa evidência? Eu vejo como uma evidência muito forte e corroborativa. Novamente, eles não nos deram nenhuma clareza sobre se o suspeito fez uma declaração formal. Tudo isso é o que estamos ouvindo dos relatórios das autoridades, com base nas declarações dos familiares, com base nas trocas de mensagens de texto. Então, mais uma vez, ainda não sabemos se o suspeito fez uma declaração formal e clara sobre o que o motivou. Mas podemos definitivamente concluir que havia conotações políticas nesse ataque e que ele estava demonstrando comportamento. Isso deveria ter sido suspeito para sua família e amigos. Se ele estava falando sobre tanto ódio, e se um colega de quarto troca mensagens de texto sobre um rifle, sabe? Por que ninguém pegou o telefone e ligou para alguém ou entrou em contato com ele para saber se ele estava bem? Talvez, você sabe, tentar evitar que algo assim aconteça? Acho que parte da linha do tempo ainda está um pouco confusa. Sabe, quando aquelas mensagens no Discord foram enviadas, se foi antes ou depois do crime, exatamente quando aquela conversa durante o jantar aconteceu, e exatamente o que foi dito. Então, ainda há muitas lacunas a serem preenchidas aqui. Estou me perguntando, Gillian, se você estivesse interrogando esse suspeito, como isso poderia acontecer? Especialmente se o parente diz que ele confessou para eles, quais seriam suas primeiras perguntas? Isso é difícil, porque quero dizer, vou presumir que ele não vai fazer muitas declarações logo de cara. E quando a polícia for cumprir os mandados de busca, eles vão tentar entrar naquele quarto, com o máximo de provas que conseguirem apresentar para ele, porque aí, nesse momento, você está enfraquecendo ele. Agora, ele sabe, obviamente, ele sabe que foi pego nesse ponto. Mas uma vez que eles apresentarem tudo que já descobriram, isso vai colocar muita pressão nele para simplesmente dizer o que ele estava procurando. Agora, quero acrescentar algo a isso. O serviço secreto fez estudos sobre assassinos e aspirantes a assassinos, e eles descobriram algo muito interessante de modo geral. Bem, violência política, e sempre há algum tipo de motivação política como um pano de fundo secundário. Um dos principais motivadores desse comportamento é a notoriedade, é a visibilidade e ser reconhecido como alguém. Então, eu realmente acho que vamos descobrir mais nos próximos dias e semanas. E eu também acho que Tyler Robinson vai fazer algum tipo de declaração porque ele quer que todos saibam quem ele é. Aaron Gil está conosco, acompanhando e ouvindo isso. Coletiva de imprensa em Utah. E nossa Brandes Adrusni também está se juntando a nós. Aaron, ouvimos o diretor do FBI, Kais Patel, que sabemos que chegou ao local em Utah ontem à noite. Ele fez parte dessa coletiva de imprensa. O que aprendemos sobre os próximos passos dessa investigação?
E fale mais para a gente sobre o papel do diretor agora, como membro ativo da equipe de investigação. Bem, Ana, sabemos que o FBI e o Departamento de Segurança Pública do Estado trabalharam juntos de perto nessa investigação. Desde o início de tudo isso, logo depois do meio-dia de quarta-feira aqui, no horário local. E então vimos, obviamente, agentes investigadores do Estado aqui no local, no campus, trabalhando na cena do crime, processando a cena do crime, subindo até o telhado de onde o suspeito disparou o rifle, tirando medidas, coletando impressões. Pegadas, impressões do antebraço e, aparentemente, também impressões da palma da mão. E as agências têm trabalhado juntas, como você ouviu hoje, sem parar, com muito pouco sono para alguns desses investigadores desde o início de tudo isso. Acho que foi realmente impressionante, como o Mark Santia comentou, que hoje você recebeu nessa coletiva muitos detalhes sobre o que aconteceu e como aconteceu. E até mesmo sobre como a prisão foi realizada, mais do que você poderia esperar neste momento do processo. Basicamente, você ouviu os líderes aqui exporem qual será o caso que eles vão apresentar diante de um júri, possivelmente, quando isso for a julgamento. O governador meio que tentou nos explicar como funciona o processo aqui em Utah. Vimos essas fotos de ficha criminal. As acusações estão a caminho. Ontem à noite, o governador indicou que, uma vez sob custódia, poderiam acusar. A intenção deles é buscar a pena de morte neste caso. Alguns dos outros detalhes que surgiram nesta coletiva, obviamente. Falamos sobre o fato de que houve um familiar que conseguiu fazer a conexão para as autoridades. Aqui, aparentemente por meio de todas as fotos que foram divulgadas até agora. Alguém o reconheceu e era isso que os investigadores esperavam que acontecesse. Alguém veria essas fotos, mesmo borradas, embora possam ter sido em diferentes momentos da divulgação das imagens, mas suficientemente claras para que alguém pudesse fazer uma conexão. E então houve alguém que entrou em contato com as autoridades. Um familiar procurou a polícia no condado de Washington, que fica a mais de 300 quilômetros de onde estamos, perto da fronteira do Arizona com Utah. Aqui. E foi aí que o processo de prisão começou. Por volta das 10 horas da noite de ontem, no horário local, foi quando Tyler Robinson foi detido aqui. Acho que também foi relevante termos ouvido mais sobre o rifle. Falamos sobre motivação em um caso como esse. E, obviamente, o governador disse que, em conversas que Robinson teve com outras pessoas, ele falou sobre por que não gostava de Charlie Kirk. E no rifle, num estojo de bala do rifle que foi usado aqui. Eles encontraram uma inscrição que dizia VI, fascista, pegue. Isso lhe dá uma indicação sobre o que a polícia está fazendo em termos de desenvolver uma motivação para esse ataque a Charlie Kirk aqui na Universidade de Utah Valley. Ana. Brandy Cedrosny, você está investigando mais profundamente o que poderia ser o significado de algumas das coisas descritas nessas cápsulas de bala. O que você está descobrindo? Bem, estamos descobrindo que Tyler Robinson fala na linguagem da internet. E por isso é difícil dizer, quando alguém fala na linguagem da internet, se é realmente isso que a pessoa quer dizer, se está trolando ou se está fingindo ser outra coisa. Então, tudo isso deve ser visto com cautela. Mas nas cápsulas de bala, uma das gravações era notícias, buges, what is this? De novo, isso é uma piada da internet. É um meme. É sobre, você sabe, pessoas gays, trans. Então, provavelmente, é disso que o Wall Street Journal estava falando quando disse que havia mensagens pró-trans. E aí estava escrito, hey, fascist cat. E também tinha umas setas para cima e para baixo. Isso vem de um videogame. É um ataque que significa, tipo, destruição total. Tinha outro, Bella Ciao, que é um hino antifascista. E aí tinha aquele, se você leu isso, você é gay, LNAO, que, você sabe, significa rindo muito. Então, de novo, é difícil dizer o que isso significa até agora. Eles disseram, tipo, tire suas próprias conclusões, e eu acho que dá pra tirar mesmo. Mas, por enquanto, a gente só tem que ser muito, muito cauteloso. Então, tudo o que sabemos, de novo, é que Robinson, a gente não encontrou nenhum perfil dele na internet. Ele usava o Discord, o que, de novo, ele tem 20 e poucos anos. É um filho da internet.
Ele está na internet. Ele claramente é da internet. Mas onde ele existia na internet, a gente simplesmente ainda não sabe. Mark, o que você acha sobre esses detalhes envolvendo as cápsulas de bala, assim como a quantidade de informações que os investigadores... Na verdade, foi o governador quem trouxe essa informação específica para a gente nessa coletiva de imprensa, o fato de terem revelado tudo isso publicamente. Eu sei, cobrindo outros casos criminais, que muitas vezes os investigadores seguram informações porque querem poder questionar um suspeito sobre certos detalhes, que só a pessoa que cometeu o crime saberia. Saberia, antes de divulgar isso para o mundo todo ver. Acho que é seguro dizer que os investigadores têm muita informação. Isso é o que eles revelaram. Mas, Ana, sem dúvida eles seguraram muita coisa nesse caso. Por quê? Como você disse, quando eles sentarem para conversar com o Hogginson, se é que já não fizeram isso, eles querem guardar algumas cartas na manga. Eles querem manter algumas surpresas que não divulgam ao público. Eles divulgaram muita informação, mas não sabemos quanto eles seguraram, especialmente como você mencionou sobre o Discord. Os investigadores trabalharam com amigos e familiares. Eles pareciam muito dispostos a falar e a cooperar. Eles viram que várias mensagens foram compartilhadas lá sobre um ponto de entrega, pegar um rifle em um ponto de entrega, deixar o rifle em um arbusto, enrolar em uma toalha. Eles nos deram muita informação, eles divulgaram, mas neste momento não sabemos quanto eles estão segurando.